Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a segunda aula de lousa do assunto tecido conjuntivo. Bom, na aula inicial nós vimos a respeito das características fundamentais, das características básicas do tecido. Nessa aula de hoje nós falaremos especificamente do principal componente do tecido, que é a matriz extracelular. Quando eu me refiro à matriz extracelular, eu estou me referindo a um conjunto de fibras mais substância fundamental. Falaremos inicialmente a respeito das fibras do tecido conjuntivo. Quando a gente se refere a fibras, eu estou me referindo basicamente a três tipos: fibra colágena, fibra elástica e fibra reticular. A fibra colágena, a proteína predominante é o colágeno. Na elástica é a elastina. E na reticular, a proteína predominante é a reticulina. Uma fibra com predomínio de colágeno é uma fibra extremamente resistente. Uma fibra com predomínio de elastina é uma fibra maleável, porém especialmente elástica. E o que é uma fibra elástica? É aquela que se distende quando uma força exige que isso aconteça, mas a fibra retorna à posição inicial quando essa força cessa. E a fibra rica em reticulina tem uma característica de promoção de união bastante interessante. Sempre que eu falo dessas fibras reticulares, eu dou o exemplo, sabe quando você olha no barranco de um córrego, normalmente que passa dentro de uma cidade, que os engenheiros colocam pedra e por sobre a pedra colocam uma tela. Uma tela é para segurar essa pedra, né? Essa tela é como se fosse o tecido reticular. As proteínas das fibras, elas são secretadas e produzidas pela principal célula do tecido conjuntivo, que são os fibroblastos, e nós vamos ver no momento oportuno. Quando eu me refiro à fibra, por mais que nós tenhamos três tipos de fibras distintos, no mesmo tecido eu posso ter colágena, elástica e reticular. Porém, a característica do tecido vai se dar de acordo com a fibra que é predominante. Então vamos entender. Se por acaso a fibra colágena for predominante, a fibra vai ter uma característica de resistência. Se a fibra predominante for a elástica, a característica predominante é a elasticidade. Se a fibra predominante for a fibra reticular, a característica predominante é a manutenção da união. Ou seja, por mais que eu tenha os três tipos de fibras, em um único tecido conjuntivo, a fibra predominante é que vai me dar a característica deste tecido. Além das fibras, o que constitui o tecido conjuntivo é a substância fundamental. Então, vamos fazer um pequeno resumo a respeito de substância fundamental. Substância fundamental.
A substância fundamental é um gel que pode ser mais viscoso, tendendo a sólido, mas não pensem no sólido como duro, tá? Mais viscoso. Ou mais fluido. O que vai dizer se esse gel, que é a substância fundamental, vai ser mais viscoso ou mais fundo, é a composição, o percentual de sua composição entre água, glicoproteínas e eletrólitos diversos. De acordo com esta composição inicial, esse gel vai ser mais viscoso ou vai ser mais fluido. É importante que nós falemos a respeito da substância fundamental, em especial de um grupo de proteínas chamadas proteínas multiadesivas. Essas proteínas multiadesivas, elas são secretadas pelos fibroblastos, que são as principais células do tecido conjuntivo, e além de serem secretadas pelos fibroblastos, como o próprio nome diz, multiadesivas, é porque elas promovem a união entre a substância fundamental e as células. Através da união destas proteínas com as proteínas presentes na membrana das células do tecido conjuntivo. Então, pessoal, fazendo um resumão final deste nosso resumo de aula, basicamente, a matriz extracelular ela é constituída pela soma de fibras mais substância fundamental. As fibras, nós temos fibra colágena, elástica e reticular, dando resistência, no caso da colágena, elasticidade, no caso do predomínio de fibra elástica, e promovendo a união, no caso de predomínio de fibra reticular. E a substância fundamental, que nada mais é do que um gel, e aí eu sempre que dou essa ideia, eu peço para que vocês pensem no citoplasma de uma célula, é como se fosse a substância fundamental do conjuntivo, de consistência e viscosidade variada, que é composto basicamente por água, eletrólitos diversos e proteínas ou glicoproteínas, em especial as multiadesivas. Bom, pessoal, assim a gente finaliza esse resumo a respeito da constituição da matriz extracelular, que é o principal constituinte no que diz respeito à caracterização do tecido conjuntivo. Na próxima videoaula, falaremos a respeito das células do tecido conjuntivo. Eu sou o professor Otávio Plazzi e agradeço a sua atenção. Boa noite a todos, bons estudos e estou à disposição em caso de dúvidas.